Bonito hoje. Crise Olímpica. Terceiro dia de jogos, o primeiro dia com competições individuais. Tivemos muita coisa. Teve remo, teve tiro com arco, 3 brasileiros nos representando, além de uma belíssima cerimônia de abertura. Vem com a gente que no final desse vídeo eu ainda vou te passar a agenda completa do que vai acontecer nesse quarto dia aqui, meu amigo, acredite. É muita coisa. Tem brasileiro, tem medalha e 23 esportes pra gente acompanhar. Então vem com a gente que o Crise Olímpico tá começando. Primeira coisa, segue a gente nas redes sociais, hein? Tá aqui na descrição e tá aqui embaixo pra você acompanhar a cobertura das Olimpíadas que o Cris tá fazendo em tempo real. Instagram, TikTok, Twitter, tudo isso aí. Segue a gente nas redes sociais, segue nas minhas redes sociais também que estão aqui na descrição, que tá tudo certo, beleza? Sem muita enrolação, vambora! Começando pelo remo, a gente teve um resultado espetacular na regata. O remo que ontem foi constituído de masculino e feminino, o individual, as duplas e os grupos, certo? Que são com 4 pessoas. Basicamente, pra gente não se estender muito na explicação, o remo tá acontecendo lá na Sea Forest Waterway, lá na Baía de Tóquio, certo? Então é uma competição muito simples, quem chegar primeiro ganha, entre 2 km, são 2.000 metros. Quem chegar primeiro ganha. Ontem a gente teve as preliminares, ou seja, quem chegasse nos 3 primeiros já se classificava direto para as quartas de finais e quem ficasse nos últimos 3 lugares iria para a repescagem. E aquela coisa, apesar de não ser uma prova eliminatória, o remo é um esporte de muita explosão física. Então, você ter uma prova a menos para disputar dá uma vantagem espetacular. Apesar de o fato da repescagem poder te colocar de volta no jogo, ter uma prova a mais que os outros vai causar um desgaste físico que vai ser muito relevante para a disputa da medalha. Então, o fato do nosso brasileirinho ter passado foi essencial e nós vamos falar dele agora. Na primeira bateria, no começo do remo, já o Luca Wertheim pegou uma bateria dificílima, mas se classificou sem muita dificuldade em terceiro. É bom lembrar que o Luca Wertheim é um daqueles atletas brasileiros que precisam dar a vida pelo esporte, literalmente. É um cara que faz faculdade, trabalha numa loja, trabalha integrando comida pra mãe, então, e ainda assim, ainda treina, ainda é um atleta olímpico. Então é aquele tipo de super-herói brasileiro que a gente tá acostumado a ver nas Olimpíadas. Com muito esforço, muita dedicação, ele chegou em Tóquio e já chegou abalando numa qualificatória dificílima. Ele conseguiu se classificar em terceiro e já tá nas quartas de finais que vão ser disputadas, se eu não estiver enganado, no domingo. Ele é o único brasileiro que está nos representando nas regatas, mas nós tivemos outros vários resultados, mas se eu for contar cada um para vocês, a gente vai passar um vídeo de 2 horas e a agenda, vou te contar, tá enorme. Então acho que a única coisa que vale realmente a pena dizer aqui, além do resultado do nosso brasileirinho, é o resultado que gerou o novo recorde olímpico nas regatas masculinas de dupla. Os franceses, vou ler aqui, perdão, hein? Mathieu Androdias e Hugo Bouchereau terminaram a bateria em 6 minutos, 10 segundos e 45 milésimos, em compensação do que era o recorde anterior, que era da Nova Zelândia, em Londres 2012, que era 6 minutos, 11 segundos e 30 milésimos. Então foi uma bela de uma baixada aí, e logo nas primeiras baterias a gente teve um novo recorde olímpico. Então se você pensava que por conta da pandemia os atletas que estão vindo a Tóquio estão um pouco menos qualificados, já tira isso da cabeça, eles vêm pra cima. Então, passadas as regatas, vamos pro tiro com arco. A gente teve 2 atletas brasileiros ontem. Anne Marcelli, pelo arco feminino, se classificou em 33º. A gente teve apenas um ranqueamento ontem, por isso que nem teve grandes transmissões. Ela ficou em 33º e vai enfrentar a mexicana, que ficou em 32º, que é a Vasquez. O grande problema dessa classificação é que caso ela passe, muito provavelmente ela vai enfrentar na próxima chave simplesmente a nova recordista olímpica. Sim, nós tivemos um recorde olímpico também no tiro com arco feminino pela Sun An, da Coreia do Sul, e ela está na chave da brasileira. Então, caso a brasileira consiga passar da mexicana, possivelmente ela vai enfrentar a nova recordista olímpica. Então, coisa difícil pela frente, mas vamos ter fé. No tiro com arco masculino, o Marcos de Almeida ficou em 40º lugar de também 64. É um resultado um pouquinho pior que o dela, mas ele conseguiu fazer uma chave um pouco melhor a ser trabalhada. Ele vai enfrentar o Houston, o inglês, que ficou na 25ª posição, e ele talvez aí tenha uma chave um pouco mais simples do que, por exemplo, a Anne vai ter lá no feminino. Só para deixar claro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site onde eu vejo a maioria desses resultados, que eu faço o roteiro aqui do vídeo. Então, caso
caso eu pule algum resultado, você queira rever alguma coisa que eu mencionei, esse site, que é o site oficial da Olimpíada, vai te dizer tudo direitinho. Por exemplo, o remo, que a gente não falou do resultado dos outros países, cara, talvez você queira ver um país específico ou ver um atleta específico, vai estar tudo aqui bem direitinho na descrição, beleza? Bom, a gente teve agora nessa manhã a abertura das Olimpíadas e vou te contar, foi melhor do que eu esperava. A gente sabia que era uma abertura que ia ser complicada, vários diretores foram demitidos e, querendo ou não, sem o público torna tudo um pouco mais difícil. Mas foi bonito, foi uma cerimônia bem focada na diversidade, que é o que os Jogos Olímpicos de Tóquio estão se propondo a fazer, com as delegações bem reduzidas. Nem todas, na verdade. O Brasil veio bem reduzido, o que eu achei legal, é interessante para tentar diminuir qualquer tipo de contágio de coronavírus para os atletas brasileiros, mas teve delegações como os Estados Unidos, o Canadá, que tacaram o foda-se e vieram completas. Inclusive, a nossa porta-bandeira e mestre-sala foram o Bruninho do vôlei e a Kathleen Quadros do judô, que foi bem legal. Vieram de chinelo, vieram todos estilizados, meteram um sambinha. Foi legal, ficamos orgulhosos do nosso esquadrão brasileiro entrando na cerimônia de abertura. Cerimônia de abertura essa que, inclusive, não podia faltar tecnologia e teve um show de drones. Simplesmente o drone que estavam fazendo o símbolo olímpico, né? O símbolo, não o símbolo olímpico, mas a logomarca dos Jogos Olímpicos de Tóquio, formaram um planeta Terra sensacional no céu de Tóquio. Muito bonito mesmo. Ah, tem um detalhe. Lembra do nosso besuntado lá do Rio? O besuntado de Tonga? Então, ele se besuntou de novo. Só que agora ele tem um concorrente. Nós agora também temos o besuntado de Vanuatu. Vanuatu. 2 besuntados entraram hoje no estádio de Tóquio e vamos ver essa disputa de óleo, né? Será que eles vão se enfrentar em alguma modalidade? Vou procurar saber isso aí. Além disso, quem acendeu a pira olímpica de Tóquio foi a Naomi Osaka. Querendo ou não, existia uma especulação sobre quem iria acender a pira. O Japão tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa, de sempre exaltar os mais velhos, então podia ser algum atleta veterano do Japão, ou então algum médico em relação ao coronavírus, mas foi a Naomi Osaka, que na verdade foi uma escolha bem legal, porque é um atleta que representa muito diversidade. É uma mulher, é negra, é japonesa e filha de imigrantes, né? Filha de um pai haitiano. Então, assim, representa muito a diversidade, tá levantando a bandeira de muita gente. Eu acho que foi uma escolha bem interessante dos Jogos Olímpicos. Então é a chama da diversidade que as Olimpíadas de Tóquio estão querendo propagar nessa brincadeira, que até é o novo slogan, né? Mais rápido, mais forte e juntos. Então, querendo propagar essa reunião do mundo ainda não é um pós-coronavírus, porque a pandemia não acabou, mas nessa recuperação que a gente está passando agora com as novas vacinas que estão chegando. Então, foi bem simbólico, foi bem bonito e as Olimpíadas, enfim, estão abertas. Agora eu quero tua atenção, porque nós vamos falar da agenda do dia 4. Eu te falei que ia virar uma loucura, não falei? Vai virar uma loucura. Só pra gente deixar claro, eu vou falar de todos os esportes que vão ter, ressaltar os brasileiros e ressaltar os que valem medalha. Mas se você ficar com dúvida ou preferir algo que tiver inscrito, na nossa descrição eu subi o meu roteiro pro Drive, então vai ter a agenda completa, toda estilizada com todo mundo que vai participar. Então, para você tirar alguma dúvida, montar a sua própria agenda, pode acessar aqui na descrição, que tá tudo lá no nosso Drive. Sem mais delongas, vamos embora. A gente vai começar com o basquete 3x3. Não teremos brasileiros, mas serão 4 rodadas seguidas, um atrás do outro. Vai começar ali às 10h15. Vou falar sempre horário de Brasília, tá? 10h15 da noite, horário de Brasília, o basquete 3x3 estreando nas Olimpíadas. É o basquete de rua, vai ser bem legal. Às 9h30 da noite a gente vai ter o tiro com arco, que tá valendo medalha. É o tiro com arco de seleções mistas, né? De equipes mistas. A gente não vai ter o Brasil não tem uma seleção, um time misto, a gente só tem os competidores individuais, então eles não vão participar hoje dessa competição, mas vale medalha. Possivelmente vai ser a primeira medalha dada nos Jogos Olímpicos, a partir das 9h30 do tiro com arco. Hoje tem qualificatória masculina da ginástica artística, a partir das 10 horas da noite. A gente vai ter alguns grupos de revezamento e no grupo 2 de revezamento a gente tem a seleção brasileira, que vai entrar ali por volta das 2h30 da manhã, então fica ligado. Lá com o Diogo Soares, o Caio Souza, o Francisco Barreto Júnior e o Arthur Mariano, é a nossa seleção que vai entrar no revezamento aí da ginástica artística a partir de mais ou menos 2h30 da manhã. A gente continua com o nosso softball, que a gente comentou bastante aqui nos primeiros vídeos. A partir das 10 horas da noite, o softball feminino, claro, sem o Brasil, continua a sua terceira rodada aí. 10 horas da noite começa o softball. A gente vai ter também o badminton, sem o Brasil, vai ter fase de grupos das duplas mistas, masculino, feminino, né, em solo e em duplas. Sem Brasil, a partir das 9 horas da noite.
Ah, e aqui um Brasil muito importante. Vôlei de praia. A partir das 9 horas da noite a gente vai ter as preliminares, tanto do masculino como do feminino, que vão começar ali às 9 horas, mas o Brasil entra em quadra às 10 e às 11 horas da noite. Então fica ligado. Às 10 horas a gente vai ter o Alisson e o Álvaro jogando contra os argentinos no vôlei de praia. E às 11 horas a gente vai ter as meninas, a Agatha e a Duda, jogando também contra a Argentina. Então são dois Brasil e Argentina pra gente torcer bastante nessas preliminares do vôlei de praia. Às 11 horas da noite a gente vai ter as preliminares do boxe, tanto do masculino como no feminino, nos pesos pena, meio médio e peso pesado. O boxe vai ter brasileiros, mas hoje os brasileiros não entram no ringue. Hoje, por enquanto, sem brasileiros, às 11 horas da noite começa o boxe. Às 11 horas da noite a gente vai ter valendo medalha o ciclismo estrada. Sem Brasil para esse ciclismo aqui, mas o masculino do ciclismo estrada começa às 11 horas da noite, já competição valendo medalha, beleza? Às 5 da manhã, hipismo, a qualificatória individual e em grupo a gente já vai contar com um brasileiro, o João Vitor Marcari Oliva, com seu cavalo Escorial, um bom nome de cavalo eu acho. Vai participar do individual do hipismo a partir das 5 horas da manhã. E ele vai ser o primeiro da lista. Então vai ser basicamente pontualmente às 5 da manhã ele vai estar entrando no hipódromo. Aqui uma modalidade muito importante porque é uma real possibilidade de medalha para o Brasil. Hoje tem esgrima na modalidade masculino e feminino, no sabre e na espada. O Brasil vai entrar hoje com a Nathalie Molesson. Eu não sei pronunciar o nome da gente, desculpa, é Nathalie Moelhausen. Aí eu não sei como é que pronuncia, mas a Nathalie vai entrar no tatame, não sei se é tatame hoje na real, eu não sei qual é a arena que se disputa a esgrima, mas às 9h55 da noite, a esgrima começa às 9 ela entra às 9h55 contra a italiana, na modalidade de espada. Ela tem uma real possibilidade de conseguir medalha aqui, a gente sabe que ela teve uma excelente campanha, teve uma boa campanha também no Rio 2016 com a esgrima, então pode ser que pinte medalha já hoje pro Brasil. Aqui é medalha ainda hoje, é seguido. Às 4h30 da manhã, o nosso futebolzinho, futebol feminino, vai ter o jogo de líderes, né? O Brasil contra a Holanda, basicamente para definir quem possivelmente vai terminar como líder do grupo F, lá no Miag Stadium. Às 4h30 da manhã, as meninas do Brasil entram no campo contra as holandesas. No handball, e aqui um detalhe, vai ter transmissão do handball pela Twitch da TNT, então sempre é uma transmissão com o Casimiro, ali um negócio bem humorado, então vai ser interessante a gente apreciar o handball a partir das 9 horas, começa o handball às 9 horas, já às 9 horas tem Brasil no masculino, né? Brasil e Noruega, na fase qualificatória do grupo A. Às 9h30 tem hóquei com o masculino e o feminino jogando na fase de grupos, né? O hóquei de grama e voltando para mais uma Olimpíada, mas aqui a gente não vai ter Brasil. Onde a gente tem Brasil é no judô. Começa às 10 horas da noite, a gente vem fortíssimo no judô. Às 10 horas da noite, o feminino até 48 quilos e o masculino até 60 quilos e já vale medalha. Atenção! A gente deve começar no tatame a partir das 11 horas da noite com a Gabriela Shibana e após isso a gente vai encontrar o Eric Takabatakai. Eric Takabatakai. Eric Takabataki. Takabataki. Eric Takabataki. Eric Takabataki. Então já vale medalha, vai ser aquela sequência de mata-mata constante, tanto da Gabriela como do Eric, valendo medalha hoje para o Brasil. E sim, aqui nós também temos possibilidade de pontuar no quadro de medalhas hoje, hein? Às 10 horas teremos mais remo, tanto masculino como feminino, as repescagens e outras baterias, mas sem o brasileiro. O brasileiro só deve voltar às águas no domingo ou na segunda, está a se confirmar ainda. Mas a partir das 8 horas, é o esporte que começa mais cedo, 8 horas da noite, a gente já vai ter o remo nas águas. Ah, outro esporte importantíssimo que vale medalha. Se eu não estiver enganado, essa foi a primeira medalha do Brasil no Rio 2016. Simplesmente, Felipe Wu vai voltar ao tiro esportivo a partir das 8h30. Vai ter o feminino com o rifle e o masculino com a pistola a partir das 8h30. E o Felipe Wu deve começar a atirar a partir das 1 hora da manhã, já valendo medalha. Então é aquela coisa, classificatório, decisivo e já entra para a final. O Felipe Wu tem grandes chances aí. Ele conseguiu uma prata, se eu não estiver enganado, na Olimpíada passada. Então vem muito forte o Felipe Wu.
Aqui, as braçadas brasileiras, a partir das 7 horas e 2 minutos, tá específico assim, então eu vou passar específico assim. Às 7 horas e 2 minutos começa a natação, masculino com medley livre e peito e feminino com borboleta medley e 4 por 100 livre. A gente vai ter ali por volta das 7h54 caindo na água o Guilherme Costa, num nado de 400 metros livre. Às 8h40 da manhã, isso é de manhã, tá gente? 7h54 da manhã e às 8h40 da manhã a gente vai ter o Felipe Lima entrando na água nos 100 metros peito. E por fim, 3 minutinhos depois, logo em seguida às 8h43, a gente deve ter o feminino brasileiro no 4 por 100 livre. Então vai ser muito legal de acompanhar essa natação logo de manhãzinha aqui no Brasil. Às 9 horas da noite a gente também entra para o tênis de mesa. A gente vai ter a Jéssica Yamada contra a suíça Rachel Moret no preliminar da classificatória dos tênis de mesa. Começa às 9 horas, o masculino, o feminino e duplas mistas, e a gente deve ter a Jéssica Yamada entrando para jogar por volta das 2h15 da manhã contra a Suíça. É importantíssimo, é classificatório e eliminatório. Às 10 horas da noite, o Taekwondo valendo medalha, mas sem Brasil. O masculino até 58 quilos e o feminino até 49 quilos já vão disputar a medalha hoje a partir das 10 horas da noite. Mas aqui o Taekwondo, por enquanto, sem Brasil. Nas quadras, a partir das 10 horas da noite, feminino e masculino classificatório valendo muito. Vamos ter os meninos do tênis. A gente vai ter o João Menezes, o Thiago Monteiro, que é cearense e considerado hoje o primeiro lugar do Brasil, as duplas Luísa Stephanie e Laura Pigossi, e o Marcelo Melo e o Marcelo Demoliner vão todos jogar hoje. Todos devem entrar ali por volta das 11 horas da noite, né? Aqui a gente não tem os horários específicos do tênis. A única coisa que a gente sabe é que a Laura Pigossi e a Luísa Stephanie vão entrar nas quadras às 11 horas da noite e os outros vão depender aí dos confrontos que lhe antecederem. Eles entram logo depois nas quadras. Mas hoje tem Brasil 4 vezes no tênis, valendo, é eliminatório, é classificatório, é muito importante que a gente vá torcer pelos meninos do tênis hoje. Às 9 horas, valendo pelo grupo B, o vôlei masculino entra em campo contra a Tunísia, entra em quadra contra a Tunísia. O vôlei começa às 9 horas da noite, mas o Brasil deve entrar em quadra por volta das 11h05 da noite, lá no Ariake Arena contra a Tunísia, já valendo pelo grupo B. Então o Brasil começa a sua caminhada no grupo bem difícil, então começar com uma vitória é muito importante. Às 2 da manhã começam as preliminares do feminino do polo aquático, sem Brasil, mas o polo aquático é sempre muito legal de acompanhar. O levantamento de peso, aí sim, com o Brasil e valendo medalha, começa às 9h50 da noite, o feminino até 49 quilos. A gente vai ter a Natasha Rosa Figueiredo com o levantamento de peso já valendo medalha. Então aqui é Brasil disputando o ouro de novo. A gente sabe que ela vem com chance, tem muitos competidores muito fortes aí também, mas é uma outra real chance de medalha para o Brasil com a Natasha. Então vamos acompanhar a partir das 9h50 da noite. Terminei. São 23 esportes, sendo 7 eventos com medalhas e 13 envolvendo o Brasil. Então é muita coisa que vai acontecer agora a partir do 4º dia. Vai estar tudo aqui num PDF que eu vou deixar disponível para vocês nas legendas aqui do comentário e no nosso Instagram também. Só seguir aqui embaixo, é CrazyCast em todas as redes, beleza? Se perder alguma coisa, só olhar nos PDFs, só olhar aqui no site que vai estar tudo explicadinho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, agenda longuíssima, tem muita coisa pra gente ver, a Olimpíada tá só começando e vai-se embora com crise. Valeu, até mais!